Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos aqui para mais um vídeo semanal sobre os tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que você, doador, e você que é aluno ou aluna do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, estão ajudando a construir, ampliar e manter. Meu muito obrigado. Eu espero que o conteúdo bíblico que vocês estão recebendo esteja sendo satisfatório. E aqui, nesses vários vídeos que eu estou gravando semanalmente, nós estamos dando mais uma pincelada, uma degustação do tesouro arqueológico que nós temos aqui esperando a sua visita, você e da sua família. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, siga-nos também nas redes sociais, ali no Instagram, tanto no Rodrigo Silva Arqueologia como no MAB EC, tá bom? Estamos aguardando aí a sua participação. Hoje eu quero trazer uma peça que é interessante, quando as pessoas vêm aqui, às vezes de propósito a gente tapa ali o letreiro e pergunta para os mais jovens especialmente, o que é isso aqui? E a maioria não sabe. Eu não sei se você de casa aí vai saber. Essa bolsinha aqui, olha, é feia, tá vendo? Olha, ela não é muito bonita não. Não é uma Louis Vuitton assim, digna de grande fortuna. Pelo menos não de acordo com a grife, mas sim de acordo com a história. Isso aqui, na verdade, é um couro de animal, tá certo? É provavelmente um cabrito. Eu não sei se a câmera vai pegar, porque tá bem assim de leve, mas nós temos até restos da pelugem do animal aqui em cima, olha. Tá vendo? Ó, dá para pegar aqui, olha. Se você ver aqui, ó, tá vendo? Olha, ainda tem pelinhos do animal. Foi um animal que foi morto, abatido, curtido, e o seu couro, então, se transformou numa bolsa térmica. Essa parte daqui seriam as patinhas traseiras do animal, aqui ficaria a parte de trás dele, que foi costurada, e aqui seria a parte da frente. Eles cortaram de uma maneira que as duas patinhas dianteiras acabaram fazendo parte, quem sabe, de um outro odre. E aqui você puxa esse pedaço de madeira e pode encher isso aqui de água, de qualquer líquido que você quiser levar para o deserto. Eu trouxe isso aqui do deserto do Sinai, do Egito. Foi um beduíno que me deu. Esse aqui não é dos tempos bíblicos. Esse artefato aqui deve ter uns 200, 250 anos. É antigo, mas não tanto quanto a Bíblia. E esse aqui é o famoso odre que a Bíblia menciona. Ficou surpreso? Muita gente não saberia que isso aqui é o odre. Muitos pensam que o odre seria um vaso de cerâmica alto ou um tonel parecido àquele tonel de colocar vinho, aqueles de carvalho, né, de madeira de carvalho. Não. O odre da época bíblica, da época de Jesus, era isso aqui, exatamente desse jeito aqui. Até hoje os beduínos usam odres no deserto. A vantagem disso é que se você coloca um líquido aqui dentro, quanto mais você vai bebendo aquele líquido, mais leve o odre vai ficando. Por não ser um vaso feito de cerâmica, ele não corre o risco de cair no chão e quebrar. É uma bolsa. E quanto mais você bebe, mais leve ela vai ficando. Depois você pode colocar o recipiente aqui novamente. Eu ainda vou fazer no futuro mais um vídeo sobre o odre, mas hoje eu quero me deter naquela passagem clássica de Jesus que ele faz uma alusão a esse elemento e sempre que a gente revela, isso aqui é o odre, duas coisas acontecem. As pessoas fazem aquela cara de surpresa, então isso que é o odre, e se lembram da passagem de Jesus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 36 em diante. Diz assim: Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira um remendo da roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do remendo na nova, não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Quando fala vasilha de couro velha, a Nova Versão Internacional resolveu traduzir de uma maneira mais moderna o texto, mas no grego nós temos a palavra odre, tá certo? É esse instrumento aqui. Então no grego está dito, ninguém põe vinho novo em odre velho. Aqui eles traduziram por vasilha de couro velha. A tradução não está errada, considerando que, de fato, o odre é uma vasilha de couro. Se você for olhar, isso aqui é um vasilhame feito de couro. Já mostrei para vocês. Só que, como muita gente não imagina como seria, talvez para corrigir aqueles que pensam no odre como sendo um vaso de cerâmica, então eles resolveram traduzir por vasilha de couro velha. Mesmo assim, as pessoas se indagam.
Mas como assim vasilha de couro velha? Porque vinho, que eu saiba, os que apreciam vinho, ele vem em garrafa de vidro, ou talvez até pensando um pouquinho na Idade Média, aqueles vinhos colocados dentro daquelas garrafas de cerâmica, ou mesmo de vidro, mas numa vasilha de couro, era justamente isso aqui. Agora, olha o que Jesus disse, eu vou ler de novo. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará a vasilha e se derramará, e a vasilha se estragará. Qual o sentido disso? Bom, eu vou de novo mostrar para vocês o odre. Como esse aqui já está velho e ele está bastante ressecado, ele serve para a ilustração que eu quero dizer. Você vai perceber que ele já tem até algumas fissuras aqui, não sei se dá para perceber bem aqui, vou mostrar na câmera. Olha aqui, olha. Aqui ele tem uma fissura aqui, estão vendo? Tem outra fissura mais aqui em cima, aqui do lado, aqui, olha, tem uma fissura aqui. Ele está cheio de fissuras, porque é um odre velho. Você sabe que o vinho, quando ele é recentemente esmagada ali a uva, ele ainda é um mosto, é um vinho sem fermento, é um suco de uva. Ele não está fermentado, não é alcoólico. Se você colocar um vinho novo aqui, um suco de uva não fermentado, e com o tempo esse vinho fermentar, o que acontece? Quando ele fermenta, ele expande na forma de gases, ele produz gases e expande. Se o couro está novo, não tem problema, porque o couro tem a capacidade de elasticidade. Então ele estica e o couro estica junto, não tem problema. Contudo, se o couro estiver velho, quando o vinho se expandir, o couro vai trincar, vai rachar e você perderá tanto o vinho quanto o odre. Por isso Jesus falou, não se põe vinho novo em odres velhos. Agora, o que será que Jesus quis dizer com isso? Muitas pessoas colocam assim, bom, talvez a mensagem dele era nova demais para aqueles velhos, os fariseus, os saduceus, os escribas da lei. Será? Pode ser. O curioso é que aqui no final do texto, parece que o vinho velho é que é o bom. Preste atenção. No verso 39 diz assim, e ninguém, depois, ele diz, ao contrário, vinho novo deve ser colocado em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Ora, se o vinho velho seria o tradicionalismo judaico ao qual Jesus estava combatendo, por que ele termina o texto dizendo que o vinho velho é melhor? Vamos por etapas para a gente entender isso aqui. Em primeiro lugar, Jesus não estava dando preferência ao vinho velho. Ele está citando o paladar daqueles que eram acostumados ao vinho da embriaguez, ao vinho alcoolizado. Tanto é que você não precisa ir muito longe para poder entender isso. Se você hoje conversar com uma pessoa que ama tomar vinho, que gosta de beber vinho, vinho alcoólico mesmo, que sabe, que entende de vinho, e você pegar o suco de uva mais gostoso, mais puro, e colocar numa taça e servir a ele, ele não vai gostar. Ele não vai gostar. Por quê? O paladar dele já está acostumado ao vinho velho, ao vinho alcoolizado. Dificilmente ele vai gostar do vinho novo, que talvez no passado ele gostaria. Agora, sabe qual é a diferença? Você pode falar, tá, mas quem também só está acostumado a tomar vinho novo ou suco de uva sem fermento, também acha amargo o gosto do vinho. É verdade. Só que existe uma diferença. Sabe qual é? O vinho novo ou suco de uva não causa dependência química. Ele não vicia. Então, quem toma o suco de uva pode facilmente se acostumar com um vinho fermentado embriagante. O contrário é que é difícil. Quem está acostumado com um vinho embriagante dificilmente vai gostar do vinho novo. Percebeu a discrepância? Quem está acostumado a beber vinho novo facilmente se acostuma com o velho. Mas quem está acostumado ao velho, leia-se, viciado no velho, dificilmente vai se acostumar com o novo. Então Jesus aqui não está endossando esse pensamento, ele está apenas citando um pensamento bíblico sobre isso aí. Acho que assim fica mais fácil você entender a passagem, né? Aliás, até antes de continuar, deixe-me dizer que muitas dessas informações e outras que eu não estou passando aqui estão no app que nós criamos agora. Você não sabia? Tem um aplicativo só para a Bíblia comentada. Então você pode ir na Apple Store ou na Play Store,
tá certo? Baixar o aplicativo ali, a Bíblia Comentada, e baixando o aplicativo, eu vou sempre mandar para você, através do aplicativo, novos textos, comentários, e-books, você pode adquirir um e-book ali dentro, novos vídeos, e também vou colocar ali no aplicativo todos os cursos que eu dou sobre Bíblia, eu e outros colegas. Então você pode ter ali uma grande plataforma de conteúdo bíblico, que eu poderia chamar esse aplicativo até de uma enciclopédia da Bíblia em todos os sentidos. Então depois desse vídeo, vá lá na Apple Store, tá certo? Baixe o seu aplicativo, ou se você não trabalha com Apple, você pode trabalhar com a Play Store, e você vai baixar também o aplicativo, vai fazer tudo que pede ali e sempre você vai ser notificado. Vai ser um aplicativo muito bom para ter ali no seu celular, tá certo? Continuando, você entendeu então a passagem que Jesus falou, quem está acostumado com o vinho velho não prefere o novo? Ficou claro para você? O vinho velho que Jesus está falando aqui é o vinho embriagante, é o vinho sem mistura. Esse vinho não era bem-vindo. Jesus queria dizer que a mensagem dele era um vinho novo, tá certo? Era uma mensagem nova. Se aqueles mais velhos não aceitassem a sua mensagem, não iria adiantar nada ele pregar, porque eles iam se romper. E quando você lê isso, não vá para aquela ideia de guerra de gerações. Ah, então quer dizer que hoje o evangelho vai cair melhor na cabeça de um jovem do que de um idoso. Não, não se trata disso. Embora, a bem da verdade, é mais fácil ensinar para um ignorante do que para quem já aprendeu. Eu vou explicar isso para você. Quem já conhece, muitas vezes tem também que aprender, só que aprender a corrigir alguns vícios. E aí é difícil. Tirar hábitos ruins, tirar do outro o orgulho de voltar a aprender não é nada fácil. É mais fácil você ensinar alguém que nunca dirigiu a dirigir bem um carro do que ensinar um motorista com hábitos ruins a corrigir corretamente. Pode fazer o teste. Pegue alguém que tem medo, que nunca pegou carro, que não sabe dirigir, e tente ensiná-lo a dirigir, a andar de bicicleta, a fazer qualquer coisa. E tente fazer a mesma coisa com alguém que já dirige, já anda de bicicleta, mas tem hábitos ruins na condução do veículo. Esse é muito mais difícil de aprender. E muitas vezes temos que entender que na vida a sabedoria consiste em desaprender coisas que nós já sabemos para aprender corretamente. O processo não é fácil, não é nada simples, mas é possível, tá bem? Você sabe que é mais fácil construir uma casa do que reformar uma casa que o outro fez. Olha que interessante esse texto aqui do Pirkei Avot. O Pirkei Avot é um tratado judaico do Talmud. Pirkei Avot significa, tradicionalmente, a tradição dos pais. Você pode traduzir como a tradição dos pais. E muitas dessas tradições dos pais, embora sejam escritas depois do tempo de Jesus, remetem a tradições que vão desde a época de Jesus. E numa delas aqui, diz justamente o seguinte: Elijah ben Abuia disse, aquele que aprende quando criança, a que é comparado? A tinta escrita em uma folha de escrita. Agora, e aquele que aprende quando é velho? A que ele é comparado? A tinta escrita em uma folha de escrita amassada. Imagina, inclusive, com a caneta da época, que era tudo na base do tinteiro, você escrever num papiro liso ou escrever num papiro que foi enrugado. É muito mais difícil, quase impossível. Então aqui, essa tradição dos pais, esse nome é interessante dos judeus, ela faz referência àquele que é velho, que já está cheio de maus hábitos. Tentar ensiná-lo é como tentar escrever uma carta numa folha de papiro amassada. Aí ele continua dizendo, o rabino Yosef ben Yehudá, um homem de Kfar HaHabli, disse, aquele que aprende com os jovens, a que é comparado? A quem come uvas verdes e bebe vinho do seu tonel. E aquele que aprende com o velho, a que é comparado? Para quem come uvas maduras e bebe vinho velho. O rabino então disse, não olhe para o recipiente, mas para o que está nele. Há um novo recipiente cheio de vinho velho e um velho recipiente no qual não há espaço nem para o vinho novo. Você percebeu nessa crítica rabínica aqui
Há uma censura àquelas pessoas de cabeça velha, que não querem aprender coisas novas, que não querem modificar. Jesus provavelmente usou essa mesma linguagem para falar do seu ensino comparado às velhas tradições daquelas raposas farisaicas do judaísmo. O meu ensino é algo novo demais para a cabeça velha de vocês. Se eu colocar, a menos que vocês renovem a mente, vocês vão acabar estragando a minha mensagem e a própria mente de vocês. Não se põe vinho novo em odres velhos. Sabe em que consiste a vida de uma macieira ou qualquer outra árvore frutífera que eu pudesse ilustrar? Consiste justamente em renovar as folhas, soltar os frutos que já estão maduros para que possam vir frutos e folhas novas. Do contrário, se a macieira segurar todos os seus frutos e folhas, ela morrerá antes da próxima colheita. Da mesma forma é o ser humano. Temos que ter uma mente renovada, uma mente que está disposta a aceitar a mensagem de Deus, o vinho novo. E para isso, é preciso desapegar de algumas velhas tradições, de alguns velhos hábitos. Lembrando que, ainda que seja mais difícil ensinar um motorista experiente do que ensinar um motorista neófito, não é impossível que o velho também volte a aprender. Entendeu? Esta é a mensagem de Deus para a sua vida. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não esqueça agora de baixar o aplicativo da Bíblia Comentada e a gente se vê semana que vem em mais uma aventura pelos tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Um abraço e até lá.